Toda vez que eu abro um livro, eu abro uma porta de conhecimento. Um livro é uma brincadeira, uma aula, uma distração. Eu enxergo castelos, eu escalo montanhas, eu sinto alegria e amor. Um livro é um mundo onde vivemos uma página de cada vez. É impossível pensarmos em livros sem antes pensarmos em histórias. E é impossível pensarmos em uma dessas duas coisas sem antes pensarmos em escrita. Um código capaz de transmitir e preservar noções abstratas, mas também valores concretos. O livro é o retrato do nosso pensamento. Ele é a capacidade de imaginarmos com asas. Sou eu algum cão? Gritou ele. Para tu vires a mim com paus? Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e à besta do campo. Davi, porém, não se acovardou. Pelo contrário, sem o mínimo de indício de temor, respondeu-lhe com palavras inesquecíveis. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Quando eu penso na palavra livro, eu penso em aprender novas coisas. O livro também ajuda a escrever muito bem. O livro é simplesmente uma forma de aprender melhor. Eu gosto muito de ler, porque através da leitura nós aprendemos e fazemos descobertas. Leitura para mim é uma coisa onde a gente pode aprender várias coisas novas. Isso é leitura para mim. Esse ano já li 10 livros. Quando eu abro o livro, eu aprendo coisas novas, palavras novas e coisas que eu nunca vi. 2 dias depois do começo das férias de verão, Roderick me acordou no meio da noite. Ele me disse que tinha dormido o verão inteiro, mas que por sorte tinha acordado bem a tempo para o primeiro dia de aula. Eu não tenho o número ainda de quantos livros eu já li, mas eu já li mais do que os dedos podem contar. Eu gosto que tem bastante figuras, porque eu acho que chama mais atenção. Eu gosto muito de livro de comédia que eu rio e acho engraçado. Eu gosto de ler texto científico, de histórias de gibi e contos modernos. Então, tem vários tipos de gêneros. Tem romance, tem aventura, tem ação. Tem vários tipos. O livro é tipo um mundo. Uns gostam mais de poesia, outros mais de romance, outros adoram ler os clássicos da literatura brasileira e portuguesa, que nós temos uma prateleira lá só deles. E cada um vai para o seu lado. Temos livros históricos, trazem a história do Brasil e do mundo, e cada um vai para o seu lado e vai descobrindo qual é a área dele, do que ele gosta de ler. As crianças precisam ser valorizadas, porque hoje elas podem não exercer nenhuma influência, mas amanhã elas estarão assumindo cargos importantes, elas estarão bem colocadas no mercado profissional, e se elas estiverem educadas de maneira correta, elas acabarão sendo bons cidadãos. Livros, uma soma de palavras. Palavras, uma soma de letras. Assim como tudo que se conta, o livro é uma forma de aprendermos pelo simples fato de estar lendo. A leitura, praticada e vivida, é um processo de aglutinação, uma operação de soma. Quando lemos, a única coisa que subtraímos é a falta de conhecimento. Aqui no Colégio Adventista de Salvador, nós temos o projeto Ciranda da Leitura. Esse projeto acontece todos os anos com os alunos do Fundamental 2, desde o 6º ano até o 9º ano. Ele começa já no primeiro dia de aula. No primeiro dia de aula a gente já faz o lançamento, convidando os alunos para que tragam de casa
alguns livros que eles têm, que eles gostam, que eles já leram e se interessaram pela leitura e julgam ser livros interessantes para os colegas. Eles trazem esses livros, nós avaliamos se está dentro da filosofia da nossa escola e colocamos eles à disposição das turmas. É muito importante que os pais saibam o que seus filhos estão lendo. Não apenas lendo, mas o que eles assistem, o que eles acessam, né, na internet. Muitas vezes essa responsabilidade é delegada ou a pessoa que cuida das crianças em casa, ou mesmo a televisão, né, que às vezes acaba sendo a babá, né, ali das crianças. É muito importante que os pais conheçam o conteúdo do que seus filhos estão lendo. Eu acho que nós primeiro deveríamos pensar. Se nós achássemos alguma coisa ruim na leitura, alguma coisa que ensinasse do tipo a você blasfemar, a você abusar outras pessoas, acho que você deveria prestar atenção nisso e parar de ler aquilo. Você devia olhar primeiro se tem coisas boas no livro, se você pode ler e quando você não pode. Eu tive uma experiência ano passado, em outubro, numa reunião que eu estava participando, em que uma mãe ficou muito surpresa com as palavras do filho pequeno, que ele do nada disse assim: mamãe, Satanás manda em mim. E ela ficou bastante assustada, apesar assim de não professar uma religião, ela se diz cristã, evangélica, então ela ficou bastante chocada com aquela declaração. E a criança era pequena, ela colocou o filho no colo e falou: filho, por que você está dizendo isso? Quem disse isso para você? Ela achou que alguém teria falado, ele estivesse ali só reproduzindo. E aí ele disse: mamãe, isso está naquele livro que você comprou para mim. E é claro que essa frase não estava no livro, mas foi a maneira como a criança, pequena ainda, né, sem condição de fazer o discernimento ali, foi a forma como ela absorveu. Nós já temos um acervo, porque esse projeto já acontece há 8 anos. Então, a gente já conseguiu acumular algo em torno de 600 a 700 livros fixos da Ciranda da Leitura, em que no primeiro dia de aula, cada aluno já pega um livro para ler, leva para casa. Nós estipulamos para cada unidade letiva, cada bimestre, nós estipulamos um número de páginas para esses alunos lerem. E vai aumentando esses números de páginas conforme o ano vai passando. Eles vão pegando o ritmo e a gente vai ampliando. Eles levam esses livros para casa, leem, fazem um resumozinho só para eles mesmos, para não se esquecerem do que leram, anotam tópicos importantes e depois, ao final do bimestre, nós fazemos um sorteio. Nesse sorteio define-se de qual dos livros o aluno vai fazer um trabalho. Esse trabalho sempre tem como maior objetivo a divulgação do próprio livro, para estimular nos outros colegas o interesse para ler aquele livro também. Leva a falar mais nobre, mais inteligência. Quando você lê uma coisa boa, por exemplo, um livro de português, um dicionário, o significado da palavra, ou então o verbo que você deve usar no momento certo, vem à sua cabeça e você pode lembrar disso no futuro. Isso vai dar uma maturidade por dentro. A leitura ela é importante para a criança e o adolescente, porque através da leitura, a criança e o adolescente, eles adquirem conhecimento. Chegam aqui na escola alunos que nunca nem pegaram num livro. Nós temos casos de meninos que nunca leram um livro completo, só resumos. Eles dizem assim: professora, o máximo que eu já li na vida foi um resuminho. E aí eles começam a ler, dizendo que odeiam ler. E com o tempo passando, eles acabam voltando com outros relatos. Aí eles vêm dizendo: professora, estou amando ler esses livros. E começam até a brigar, uma briga bonita até, de eu quero esse livro, quando você entregar esse livro não esquece, me avisa que eu quero pegar também. E começa aquela disputa gostosa pela leitura. Então aquele menino que a gente pensava assim, ele nunca vai gostar de ler, começa a se apaixonar pela leitura. E acabam se tornando até melhores escritores com isso. Ler é muito importante porque isso vai cobrir toda a sua vida
Então você tem que aprender a seguir alguns tipos de leitura e as outras que você já sabe que não funcionam para você, não vão dar muito bem, que elas você ignora, mas só o aprendizado que você adquiriu, toda a maturidade que você conseguiu por dentro, você deve usar. Então você deve aprender a ler, porque ler vai cobrir 100% da sua vida. Professora, vou processar a senhora, vou ter que colocar óculos agora. Aí eu pergunto, mas por quê? Porque agora eu estou lendo demais, eu leio até de madrugada. E aí o médico disse que agora meu olho não está mais prestando. E aí essas coisas nos gratificam muito, nós nos sentimos muito felizes. Porque é um trabalho um tanto desgastante, porque imagine você ter que avaliar livro a livro para saber se não foge à nossa filosofia antes de disponibilizar para a leitura. Mas depois de tanto desgaste vem as recompensas. No final do ano, quando encerra a ciranda da leitura, que inclusive a gente sempre procura encerrar um mês antes do ano letivo, para nesse período a gente conseguir arrecadar mais livros para ficar no acervo, nós fazemos a contabilidade. Vemos quais os alunos que leram o maior número de páginas e agregamos isso também às maiores notas relativas aos trabalhos, que é o que comprova que a leitura foi bem aproveitada. E aquele aluno sempre recebe um bom prêmio no final, que é uma das coisas que motiva muito a leitura deles. Eles começam a competir entre eles para ver quem ler mais. Nos livros encontramos a vida, romanceada, parafraseada, engraçada. A vida nem sempre como ela é, mas definitivamente como se pinta. Assim como que traduzida pelos versos de Monteiro Lobato. No fundo, não sou literato, sou pintor. Nasci pintor, mas como nunca peguei nos pincéis a sério, arranjei sem nenhuma premeditação esse derivativo de literatura. E nada mais tenho feito senão pintar com palavras. No Colégio Adventista de Maceió foi criado o projeto Parada da Leitura. É um projeto que envolve todo o colégio, da educação infantil ao ensino médio, como também todos os funcionários. Começa uma música, a tia Amanda, para parar o que está fazendo e ler. Vamos ler a história de um papagaio. É tão interessante, parecia que pensava como gente. Este papagaio morava numa cidade do interior e o dono possuía um sítio em outras cidades. O projeto Parada da Leitura ele acontece uma vez na semana. Nós escolhemos a quinta-feira e nesse dia tem um horário e o colégio todo para. Toca-se uma música e o colégio inteiro, funcionários e alunos, eles param para ler. A gente lê uns 15 minutos. Todo mundo para o que está fazendo e lê 15 minutos. O objetivo é criar seres pensantes, né? E a criança ela desenvolve isso, pensar, criticar através da leitura. Por isso a importância desse projeto dentro do colégio. Na Parada da Leitura, os livros que eu já li foi O Papagaio Diferente, Quem Tem Medo de Dizer Não e Animais Selvagens. Ler não é só para crianças, os adultos também têm que ler. Nós temos o Parada da Leitura, que é uma vez na semana, né, que nós paramos o colégio todo para ler. Temos outro projeto que é Todo Dia é Dia de Ler. Esse nós fazemos com as turminhas do 2º ao 5º ano. Todos os dias as crianças têm que ler, mas essa leitura ela é feita em casa, acompanhada com os pais. A criança escolhe a leitura, lê e o pai assina, né, no livrinho que a criança leu. Ele traz para o colégio o livrinho comprovando que ele fez aquela leitura. A diferença do Parada da Leitura para esse Todo Dia de Ler, que Parada da Leitura é uma vez na semana e todo dia é dia de ler, todos os dias eles leem em casa. E entre a estante de livros que compõem o universo, nenhum deles é mais aclamado, aplaudido, julgado ou vendido. Isso porque também ele é o mais lido. Um livro com 66 livros, escrito por 40 autores e que conta uma história de amor que transpõe qualquer entendimento. A revista Nosso Amiguinho ela surgiu na década de 50, em 1953, na verdade, como uma revista periódica como temos hoje. Um ano antes, em 1952, no finzinho de 1952, a Casa Publicadora lançou uma revista piloto, bem diferente dessa, não era colorida,
ela tinha só uma cor e sentiu o mercado com um número piloto. 15 dias depois, lançou outro. Isso foi em 52. E aí sentiu a reação da criançada diante dessa revista. Inicialmente, a revista surgiu para atender as crianças da Igreja Adventista. E com o tempo ela foi crescendo. Em 1953, em julho de 53, aí sim, aí ela veio para ficar de vez periodicamente. E desde essa época até agora, ela é mensal e nunca parou. Assim, é contínua. A periodicidade dela nunca foi interrompida. E se a leitura é a oportunidade de criar asas na imaginação, foi assim que a revista Nosso Amiguinho ganhou um espaço ainda mais especial dentro do coração dos seus pequenos leitores. Com o tempo, ela foi ganhando espaço dentro da escola também. No início de 70, ela ganhou os âncoras que nós temos hoje, que é a turma do Nosso Amiguinho. Até então, nós não tínhamos essa turminha ancorando a revista. Aí nós começamos a fazer desenhos. As capas, elas eram... Nós tínhamos a revista mais ou menos desse tamanho, mas as capas elas tinham uma foto de criança aqui. Nós não tínhamos uma turminha para ancorar a revista. Aí, em 1972, a turminha foi surgindo, foi crescendo. Ela deixou de ser só para a igreja e começou a ter material do currículo escolar e hoje ganhou a sala de aula. Sabe porque eu tô assim tão cansado? É porque eu fiquei sabendo que o Álvaro vai ficar viúvo. Quem? O seu Álvaro do mercado? Não, o Álvaro, o marido da árvore. Ô, meu digníssimo amigo Kiko, é possível que você esteja querendo dizer árvore, ou seja, substantivo feminino, concreto e que não flexiona o gênero. Que seja, Sabino, mas a verdade é que uma árvore vai morrer. Que árvore? Por que uma árvore vai morrer? Do que é que você tá falando, Kiko? Não acredito que vocês não ficaram sabendo. Não se fala em outra coisa entre os vizinhos, o shopping. Ah, nós estávamos falando exatamente disso. Mas o que o shopping tem a ver com uma árvore? Tá tudo aqui, ó, neste jornal. Me deixa ler isso aqui. É verdade, gente. Vão cortar árvores e limpar uma área. Não é possível! Será que não sabem que não podem sair por aí cortando árvores? São elas que purificam o ar. Árvores nos dão frutos. Já pensaram se o mundo não tivesse árvores? O mundo não teria verde. Nosso interesse é a criança. E o que é interessante para a criança na fase em que ela está no Fundamental 1? Tudo que ela vê na escola. Ciências, matemática, língua portuguesa, geografia, história. Isso a gente coloca na revista com um sabor de brincadeira. Então eu não tenho a obrigatoriedade do nome língua portuguesa, mas eu tenho uma seção chamada Nossa Língua. E ali eu tenho uma página que trabalha os aspectos interessantes da língua portuguesa, que fazem uma isca, que fisgam a criança para essa disciplina na sala de aula. Ah, rapaziada, meu pai disse que a gente vinha pro Nordeste. Aí pensei, né? Vou conhecer as praias do Ceará, os Lençóis Maranhenses, o Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, a Feira de Caruaru, as dunas de Genipabu, o Pelourinho. Ué, e não foi nada disso que aconteceu? Que nada! Painho surpreendeu a gente. Painho? Você disse painho? Pronto, é como o pessoal daqui fala. E a gente pega o jeito rapidinho. E qual foi a surpresa do seu painho, gente? A gente está na Chapada Diamantina. Isso não é uma boa surpresa? Aqui tem muita coisa para fazer e um bocado de lugar para visitar. Vimos o Poço Azul, onde dizem ter sido encontrado o esqueleto de uma preguiça gigante. Eu não vi nada, mas falaram que os ossos já foram tirados dali, né? É uma revista brincadeira, mas que traz conteúdo o tempo todo. É diferente de outras revistas que a gente vê no mercado, que às vezes tem um entretenimento que não tem algo educativo.
E dentro da revista a gente tem essa preocupação bem grande, sabe, de colocar alguma coisa que tenha valor. Eu tenho história, por exemplo, dentro da revista Nosso Amiguinho. Mas que tipo de história? Uma história que vai só trabalhar dificuldade de FV, por exemplo? Não. Eu tenho uma história que pode trabalhar dificuldade de FV e vai trabalhar também um valor. Eu estou criando uma criança de maneira integral. Então a gente tem esse cuidado na hora de fazer a pauta da revista. Chegou o momento e a hora mais legal. Bem-vindo, alegria, com essa turma especial. Menino, menina, gente grande ou velhinho, sorrindo, cantando, turma do Nosso Amiguinho. A família Nosso Amiguinho é interessante, porque ela não é só revista. Apesar de o carro-chefe da Casa Publicadora Brasileira, em se tratando de Nosso Amiguinho, ser a revista Nosso Amiguinho em português, nós também temos produtos que são interessantes para a criança. Nós temos bonecos, miniaturas, nós temos DVDs com histórias com valores, histórias bíblicas. Esses DVDs eles estão em 3D, com os nossos bonecos grandes. Nós temos com fantoches, que é uma série que foi feita nos Estados Unidos recentemente, está sendo vendida agora aqui no Brasil. Nós temos adesivos, livros, tem até uma cantata que nós fizemos também, não tem muito tempo. Então é uma gama de produtos que são interessantes da criança e que ela pode trazer para o dia a dia dela, além da revista mensal. A revista Nosso Amiguinho, ela começou a atender só um grupo de crianças, só a criança que estava alfabetizada e aquela ali do Fundamental 1. A criança que era menor, apesar de se encantar pela turma do Nosso Amiguinho, não encontrava conteúdo para ela dentro da revista. Foi aí que surgiu o Nosso Amiguinho Júnior. Isso aconteceu em 2004. Em julho de 2004, nós lançamos nosso primeiro Nosso Amiguinho Júnior. Fizemos uma pesquisa com o que o MEC tinha para a educação infantil, estudamos todos os referenciais curriculares e aí a gente começou a colocar dentro da revista conteúdo próprio para a educação infantil e atividade própria também. Eu tenho aqui, ó, o ENA na escola, é um folheto que não é para criança, isso aqui é para o professor. Então, eu tenho uma predominância de texto aqui. Para mim, é mais importante ter texto aqui do que imagem. Para a criança, a imagem é comunicação. Para o professor, não. E isso é um plano de aula. Isso aqui é um plano de aula que a gente faz durante o ano letivo, trazendo 3, 4 temas que estão na revista e aqui ele está destrinchado para o professor usar na sala de aula, com atividades. E esses temas estão relacionados a datas cívicas, ao material didático que ele pode encontrar nos livros didáticos e aquilo que está também na revista Nosso Amiguinho. Literatura e escola, uma parceria de longas datas, 2 caminhos que andam de mãos dadas. Em 2012, a gente percebeu que havia no mercado nacional uma necessidade de material produzido dentro do território nacional em língua inglesa. E aí nós fizemos um teste com o Nosso Amiguinho. Pegamos o Nosso Amiguinho em português e traduzimos todinho para o inglês. E colocamos na mão do assinante para sentir a reação. Nós até visitamos algumas escolas bilíngues para fazer alguns testes e sentir como era o uso desse material dentro da sala de aula. A reação foi muito boa, mas a gente ficou com uma revista com um inglês muito avançado para a nossa população aqui, para a população que nós temos na sala de aula aí de uns 9, 10 anos de idade. Agora, para 2015,
nós estamos reformulando isso, nós estamos baixando a quantidade de volume, o volume de texto, né? O volume de texto da revista Nosso Amiguinho em Inglês está sendo diminuído e nós estamos aumentando as atividades e a explicação de gramática daquela faixa etária, para que a criança tenha condição de acompanhar o inglês que a revista oferece. E dessa maneira ela possa tirar algum proveito também da revista Nosso Amiguinho em Inglês. Essa é a nossa ideia. O significado, a palavra, o conjunto de letras é mais do que frases. Na leitura, a soma é mais do que um número. É quando unimos palavras que acrescentamos experiências singulares. Essa revista não é uma revista para ler lá na biblioteca, não é uma revista para ler só no recreio, não é uma revista para ler só quando a criança estiver descansando ou depois do almoço, alguma coisa assim. Não, é para fazer parte do cotidiano dela, para ela sentir que aqui ela tem um grupo de amigos, com esses amigos aqui eu posso contar. Nós temos o cuidado de trabalhar valores por causa disso. Eu não posso colocar ali um assunto banal, porque a criança vai ler e aquilo vai construir. Vai ser bom, vai ser mal? O que vai ser construído depende do conteúdo que tiver ali. Jesus é muito, muito mais que herói. Jesus é meu amigo preferido. Ele é bondoso, puro e fiel e vai levar-me em breve para o céu. Desde quando era criança ele foi obediente, era tão atencioso e bem contente. Perdoava as pessoas, ajudava os seus pais, era bom, leal e muito mais. Jesus é muito, muito mais que herói. Jesus é meu amigo preferido. Ele é bondoso, puro e fiel e vai levar-me em breve para o céu. Sempre a Bíblia e fazia oração, mesmo os fracos recebiam-lhe atenção.